toques para quem nos vê em casa poder a melhor imagem, a melhor qualidade. Temos cá visitas hoje, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos num formato diferente para fazer o resumo da nossa lição. E hoje temos aqui uma dupla bastante versátil. Irmã Arlete, bom dia. Bom dia. Vamos só fazer uma pequena oração para começarmos a lição. Pai do céu, lhe agradecemos pelo teu amor, agradecemos por esta semana, hoje no teu santo sábado, queremos te dar graça. Não vai estar conosco, vamos ajudar a resumir, estamos durante a sabedoria e o teu entendimento para pôr a tua palavra em prática. Ficamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã, esta semana nós falamos nessa lição 7 a um destes pequeninos. Faz alusão à história, à parábola que Jesus contou, à antevisão que Jesus contou, e como será a vinda dele, em que algumas pessoas foram postas à esquerda e à direita. E Jesus basicamente reprovou aqueles que não ajudou Jesus. Sempre que ajudares a um destes pequeninos, estará a ajudar a mim. E várias perguntas podiam ser feitas. Quem é o próximo? Quem são esses pequeninos? Quem são esses estrangeiros? Bom dia a todos os irmãos e um bom sábado. Eu vou primeiro ler o verso áureo, que diz o seguinte: Então dirá o Senhor, o Rei, aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança ao reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os irmãos naturalmente repararam que este verso áureo encontra-se na parábola dos talentos. Esta foi a última parábola de Jesus que veio registada no sermão profético. Esta parábola aponta para o julgamento e aponta também, Gildo, para o veredito final que será pronunciado. E também mostra a base sobre a qual o julgamento será feito. Eu agora gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Mateus 25, 35 a 37. Mateus 25, 35 a 37. E diz o seguinte: Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estavas nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. E as pessoas a quem Jesus se dirige, vinde benditos do meu Pai, irão fazer uma pergunta, é uma pergunta natural, mas quando é que nós te vimos nesta situação? E no verso 38, Jesus responde: E quando te vimos estrangeiro e hospedado, ou nu e te vestimos? E o Senhor responde no verso 40. E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Irmãos, é um consolo saber que o Senhor se identifica com cada um destes pequeninos irmãos. E na parábola mostra quem são estes pequeninos irmãos. São os pobres, são os estrangeiros, os presos, que muitas vezes nós não fazemos este trabalho na cadeia, e também os doentes. Irmãos, a lição também nos diz como é que podemos identificar estas pessoas nos nossos dias. Será que elas ainda existem? Naturalmente que sim, elas ainda existem. E a lição salienta os milhões de refugiados que ficaram empobrecidos, as circunstâncias que eles não escolheram. Também nos fala dos órfãos que perderam os seus pais devido à guerra, e também abandono dos pais, e também dos pais que estavam na prisão. Fala também das mulheres que ficaram viúvas, também devido à guerra. E agora aqui faz-nos um pedido, irmãos, que eu achei muito interessante este pedido.
É que o Senhor nos pede para nós sermos gestores dos negócios do nosso Deus. E devemos ajudar os outros. Ajudando os outros, nós estamos a seguir o exemplo de quem? Estamos a seguir o exemplo de Jesus. E agora, Alice? E antes só de ir na lição na próxima lição, há aí uma frase que eu gostaria que a irmã comentasse no sábado, que diz: ajudar os pobres não é só uma opção, é, na verdade, seguir o exemplo de Jesus e obedecer às suas ordens. Ou seja, quando estamos a ajudar os pobres ou ajudar os necessitados, atenção, não só necessitados financeiramente, mas a lição diz que não é uma opção, na verdade é um dever nosso. Claro, é um dever, porque se nós estamos a seguir ao Senhor, temos que obedecer aos seus ensinamentos e temos que seguir os conselhos que Ele nos deu e a obra também que Ele realizou. Se Ele realizou esta obra, Ele confiou-nos agora fazermos essa obra que Ele nos ajuda a fazer e nos dá sabedoria para fazer. Agora, na lição de domingo, nós sabemos que 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou acerca de Jesus. E quando nós lemos o capítulo 61 de Isaías, nós vimos que ali está uma profecia messiânica que Jesus aplicou a si mesmo. Ora, Gildo, esta profecia vinha em Isaías. O Velho Testamento já existia na altura de Jesus, na altura dos discípulos. E a minha pergunta é, por que é que os guias religiosos e os judeus não aceitaram Jesus como o Messias, uma vez que a Bíblia falava de Jesus como o Messias? Essa pergunta também me fez confusão, porque Jesus, não é, cresceu em Nazaré, não é? Daí o nome Jesus de Nazaré. Pronto, ele estava voltado da Galileia para Nazaré, que era a sua cidade onde cresceu, e num sábado foi à igreja, como era o seu costume, como também é o nosso e de muitos que estão aqui, e aqueles se calhar que não puderam estar aqui hoje. E apesar de ele não ser um rabino oficiante, foi-lhe dado o rolo de Isaías para ler. Então Jesus, eu quero acreditar que sim, propositadamente, abriu na passagem de Isaías 61, 1 e 2, onde diz, e vou passar a ler: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor. No livro de Lucas, que é a passagem que a lição nos diz, Jesus só para aí. Mas Isaías, Jesus para na primeira metade do capítulo 2. Mas na segunda metade ele diz: proclamar o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus. Ok? E depois, se nós continuarmos na leitura de Lucas, Jesus diz que hoje a profecia se cumpre em mim. Ok? Nesse caso, eu sou o Messias. E depois, para contextualizar a história, as pessoas ficaram todas chateadas, que queriam até matar Jesus. Pronto, a história desenrola. Mas vamos nos focar nesse ponto. Haviam várias profecias sobre o Messias. O problema é que os líderes religiosos só se focavam naquelas profecias que apontavam para Jesus, um Messias glorioso. Jesus que vinha proclamar libertação aos cativos, ou seja, eles sentiam-se cativos de quem? Dos romanos. Então eles não propriamente pensavam nos cativos que estavam dentro do seu povo, nos pobres que estavam dentro do seu povo, nos menos afortunados que estavam no seu povo. Então, quando Jesus diz que basicamente a minha missão foi-lhes um choque para eles pensarem que a sua missão foi não ser o Messias Salvador, o rei terreno para os libertar, mas sim aquele que vai libertar aqueles que estão menos afortunados. E, inclusive, até o João Batista teve dúvidas. Se vermos no livro de Lucas 7, 19 a 23, João Batista manda
os seus discípulos perguntarem: mas Jesus, será que és mesmo tu o Messias? Porque estamos à espera. E Jesus não respondeu da maneira que eles queriam que fosse respondido. Olha, se calhar daqui a 2 anos eu vou fazer uma revolta para proclamar o meu reinado, não é? Ele diz: olha, os cegos estão a ver, os mortos estão a ressuscitar, os doentes estão a ficar sarados, e digam isso a João. Ou seja, a verdadeira, pura e imaculada religião não é aquela que cumpre não é aquela que cumpre os preceitos, só dizer: olha, estou a cumprir os preceitos, sou um verdadeiro religioso. E a prova disso está no livro de Tiago 1:27, que diz: a verdadeira religião é aquela que consiste em como nós tratamos os outros, em visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção deste mundo. Okay? Agora, só a título de curiosidade, eu pergunto se alguém aí conseguir dizer: por que o ano aceitável do Senhor? O que era isso, o ano aceitável do Senhor? Não se esqueçam, se alguém quiser comentar, levante a mão e a nossa equipa técnica irá passar o microfone. Como nós temos o conhecimento, toda a estrutura das festividades do tabernáculo, do templo, tinham um exemplo, uma amostra daquilo que Jesus fez e ainda faz por nós. E o ano do jubileu, que era nada mais, nada menos que o completar de vários ciclos de 7 anos, após o 49º ano existia o 50º, que era o ano do jubileu, em que havia remissão, devolução e libertação dos escravos pelas dívidas que estavam acumuladas. Ora, Jesus, neste momento em que vem à Terra e que está aqui perante estas pessoas, e fazendo alusão àquilo que ele leu em Isaías 61, ele vem para libertar, mas não libertar do jugo humano, mas para libertar do pecado acumulado por séculos que existia e proporcionar a nova ligação de cada uma daquelas pessoas novamente com Deus. E é isto que Jesus vem anunciar. E é claro que os discípulos não perceberam por um cumulado de tradições e de junção nos textos proféticos, que no mesmo texto profético muitas das vezes aludia à primeira vinda de Jesus e logo a seguir à segunda vinda de Jesus. E então, pela tradição e pela dificuldade da interpretação, muitos deles entendiam que tudo ocorreria ao mesmo tempo. E Jesus está precisamente a demonstrar que, como de 50 em 50 anos, ele teria uma primeira vinda que cumpriria parte do propósito, e na segunda vinda é que cumpriria a segunda parte do propósito. E o resto da lição demonstra-nos que entre a primeira e a segunda tínhamos uma forma de estar e de ser com as outras pessoas. Amém. E isso também introduz na lição de segunda-feira, porque no antigo Israel, Deus sempre provia para o seu povo. A estrutura de Deus, mesmo depois do pecado, era para que o seu povo não sofresse. O ano aceitável do Senhor era de 7 em 7 anos, em que todos aqueles que estavam endividados e continuavam a se endividar, eles podiam ser libertos da escravidão, podiam ser libertos da casa onde eles estavam hipotecados. Porque esse era o propósito de Deus, para que não acontecesse o que acontece, infelizmente, na sociedade. Os ricos tornam-se mais ricos, os pobres, por não conseguirem as necessidades básicas, endividam-se cada vez mais e assim a coisa vai avançando. E uma das coisas que utilizam, um dos textos que utilizam às vezes para nós não fazermos nada é: sempre vai haver pobres. O que a irmã tem a dizer isso? Se eu for um bocadinho atrás para a lição, e peço desculpa, para a lição de domingo, nós vimos aqui que os judeus desprezavam os pobres e até olhavam para os pobres como se fosse uma maldição de Deus porque eles eram pobres. Contraste. A maior parte da vida de Jesus foi virada para os mais carenciados,
e eles presenciaram isso. E muitas vezes criticavam Jesus porque demorar tanto tempo com essas pessoas e até que eles consideravam pecadores. Um pobre era um pecador, porque ele estava a receber o castigo de Deus. E eles presenciavam realmente a atitude de Jesus era completamente contrária àquilo que eles faziam. Jesus, a maior parte do seu tempo, ele ocupou em favor dos mais carenciados. E esta lição chamou a minha atenção, porque Deus ama muito as pessoas carenciadas. Tem um cuidado e um carinho muito especial para com essas pessoas. Ele demonstrou isso enquanto esteve na terra e ele demonstrou isso também através das suas leis. E diz que a lei concedia ao pobre o direito de ele utilizar os produtos da terra. E aquelas pessoas mais carenciadas, que muitas vezes estavam com fome, não tinham nada para comer, elas tinham a liberdade de ir ao campo do seu vizinho e comerem aquilo que quisessem até saciarem a sua fome. Amém. Tem também, eu gostaria de ler em Levíticos uma parte que eu desconhecia e eu achei muito interessante e mostra realmente quanto Deus ama todas as pessoas carenciadas. Encontra-se em Levíticos 23, Levíticos 23 e verso 22. E diz o seguinte: quando cegares a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre, para o estrangeiro as deixarás. Quem é que deu esta ordem? Porque Deus. eu sou o Senhor vosso Deus. E o Senhor vosso Deus tem cuidado dos pobres, portanto fazei isto. Os cantos do vosso campo, vocês não mexem. Aquilo que cair, vocês não apanham. Será para os pobres. Eu gostaria de ler também em Deuteronômio 24, 19. 24, 19, que diz o seguinte: quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, será para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das suas mãos. E a nossa lição também nos diz que de 7 em 7 anos a terra não era cultivada. E tudo aquilo que a terra produzisse seria para quem? Seria para os pobres e para os animais. Isto realmente impressionou-me muito. Isto comoveu-me porque Deus também não se esqueceu dos animais. Ele lembrou-se dos pobres, dos carenciados, mas não esqueceu aquelas criaturas que também foram criadas por Deus, todos os animais. Ou seja, tal como Deuteronômio 15 diz, a primeira parte diz o que nós todos só nos limitamos a ver, muitas vezes, que é, sempre vai haver pobres, mas então tem a outra parte, que é, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na terra, não é? Isso vai de encontro ao que a irmã está a dizer. Quer dizer, isto implica uma ajuda. Se eu tenho que abrir a minha mão, implica uma ajuda, eu tenho que ajudar. Ora, Jesus pede-nos para nós ajudar os pobres, mas em Provérbios Jesus diz, o que dá ao pobre não terá de necessidade. Jesus, quando esteve no mundo, disse, dai e ser-vos-á dado. Aquilo que damos não nos faz falta, é a promessa do Senhor. Irmãos, hoje nós não temos as terras para podermos permitir que os pobres venham colher aquilo que querem. Mas será que nós não podemos fazer alguma coisa em favor das pessoas mais carenciadas? Naturalmente que sim, temos os alimentos que podemos dar, roupas, temos dinheiro que podemos ajudar essas pessoas. E vamos seguir o conselho que o Senhor nos deu. Realmente, os pobres eram muito queridos por Jesus, naquela altura e também ainda hoje, irmãos. Porque há muitas pessoas que empobrecem, não porque eles quisessem, ou porque a culpa foi-se deles, as circunstâncias da vida, como a lição nos fala, estes milhões de refugiados que têm que deixar os seus lares, têm que deixar as suas terras, em busca de uma condição melhor de vida. E vamos agora passar à lição do jovem rico. É muito interessante esta lição, eu ainda me ri. Este jovem era um jovem
Era rico, era um príncipe, diz a senhora Helena White, e diz que ocupava uma posição de grande responsabilidade. Portanto, ele na sociedade era muito apreciado, era uma pessoa bastante rica. Ele pertencia talvez à alta sociedade. E agora vamos ver este homem que pertencia à alta sociedade. Um dia ele vê Jesus e deixa tudo e vai a correr ter com Jesus e ajoelha-se e diz: olha, Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Interessante, ele ia cheio de entusiasmo, ele queria ter a vida eterna, ele queria ser um seguidor de Jesus e depois Gildo, ele deixou Jesus triste. Ele foi muito triste. O que é que aconteceu, Gildo, para que ele ficasse tão triste e abandonasse Jesus e abandonasse o seu interesse de ter uma vida eterna? Essa história é importante, é de tamanha importância que é contada em 3 evangelhos. E eu tive a estudar os 3 porque cada um deles fala de um detalhe específico. Okay? E imagina, vem o jovem, não é? E ele, na cabeça dele, sabia que fazia as coisas. Só para contextualizar e não termos que ler o texto todo. Ele chega a Jesus, Jesus, o que é que eu posso fazer? E a história, para quem não conhece, pode encontrá-la em Lucas 18, não é? De 18 a 21, a 22, Mateus 19 e Marcos 10, 17 a 22. Todas elas falam da mesma história. Ele chega a Jesus e pergunta: Jesus, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Não é? E Jesus, sem precisar pensar, diz-lhe o que todos nós sabemos que devemos fazer. Não é? Ser boa pessoa, ajuda os próximos, não rouba, não furta, cumpre os mandamentos. E é ali onde vem a soberba do jovem e diz: isso eu já faço desde pequeno, já faço desde criança. Eu parei aí primeiro. E depois Jesus disse: então falta-te só uma coisa. E eu aí me perguntei: mas como é que alguém que cumpre os mandamentos todos, até podia-se dar o caso que o jovem ajudava o próximo. Ele cumpria os mandamentos, ajudava, não roubava. E Jesus lhe disse: falta-te uma coisa. Vende tudo o que tens e dá aos pobres. E ele ainda diz uma coisa, um detalhe que não está em Lucas, está em Mateus, que ele diz: se quiseres ser perfeito, vende tudo o que tens. E ele se afastou porque era muito rico. E a pergunta que nos fazemos é: por que ele foi embora? Por que o jovem rico foi embora? E pronto, e aí muitos de nós temos tido esse debate de que temos que vender a nossa riqueza toda, não podemos ser ricos. Mas, na verdade, ele foi embora porque não cumpria o mandamento principal, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus sabia que o que impedia aquele jovem de crescer, okay? Tudo bem que ele não roubava, não furtava, o que impedia aquele jovem de crescer, estar verdadeiramente convertido, era ter Deus como prioridade. Lembra que na semana passada nós falamos que onde estiver o teu coração, aí, onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, o coração dele não estava em Cristo. O coração dele estava nas riquezas, não estava em Deus. Por isso é que lhe foi muito difícil apartar-se das riquezas, vender as riquezas. Tanto é que nem sequer falou mais um pouquinho. Vamos ouvir aí um comentário. Esta lição é bastante complexa e, como eu costumo dizer às vezes acerca dos escritos de Paulo, também aqui Jesus, nesta experiência, tem um concentrar de muitas coisas ao mesmo tempo. Começando pela pergunta do jovem: o que farei para herdar? Ou seja, esta pergunta não é inocente e a utilização destas palavras não é inocente. Porque, em primeiro lugar, quem era judeu era descendente de Abraão e tinha direito de herança à vida eterna. Então ele estava só à espera que Jesus dissesse: nada, tu já tens tudo. Estás bem, está tudo bem. Está tudo em ordem.
ok? Em segundo lugar, ele era bem visto na sociedade, não só pela sua riqueza, mas pelas boas ações que fazia. Comparativamente, não é abordado nesta lição, mas quando Jesus estava de longe a ver o que as pessoas depositavam na caixa do tesouro do templo e destaca aquela senhora que às escondidas deposita as 2 moedas mais pequeninas que existia, vai feliz, mas desaparece dali para que ninguém repare nela e ela fica registada na Escritura. Mas este jovem rico, dependendo de toda a sua riqueza e das suas boas ações, para além da sua herança genética, acontecia exatamente o mesmo que acontece com muitos de nós hoje, que eu sou tão bom, tão bom, tão bom, que entendo que falo ao mesmo nível para com Deus e dizer, pá, depois de tudo aquilo que eu fiz, pá, não tens outra alternativa senão salvar-me, levar-me para o teu reino. Por essa razão, os discípulos perguntam no final quem afinal pode salvar-se, quando Jesus faz a afirmação. Porquê? Porque todo o estereótipo que estava formado na mentalidade em que o pobre era pobre porque não era abençoado por Deus, e se não era abençoado por Deus era porque tinha pecado em algum nível ou em alguma coisa, e então isso era resultado da sua maldição, e por isso nem sequer devia ser ajudado, porque ele tinha pecado. E então aqui entra em confusão até nos discípulos mais próximos de Jesus, como é que era possível então alguém salvar-se? A salvação dele não estava dependendo nem do seu poderio financeiro, nem das boas ações que tinha feito, mas em prescindir de tudo aquilo para depender inteiramente de Jesus. Tal qual como fizeram alguns discípulos, e eles depois mais tarde acabam por compreender isso, quando Jesus diz, vem, segue-me, eles deixaram tudo aquilo que poderia ser a sua fonte de rendimento, as redes e os barcos da pesca. E seguiram, não olharam para trás. E Jesus esperava que este jovem fizesse exatamente a mesma coisa. Mas ele entendia que tinha que agarrar e ser ele a comandar as questões para não estar completamente desprevenido e completamente dependente de Jesus. Amém. Gil, dá-me só licença, só um bocadinho. Quando este jovem foi ter com Jesus, ele apresentou-lhe os tesouros terrestres que ele tinha. Ele era rico. E Jesus ofereceu-lhe um tesouro muito maior. Era o tesouro celestial. E aquele jovem pensou que poderia ter o tesouro terrestre e o tesouro celestial. Mas não podia, só podia ter um. Por isso é que ele se retirou muito triste. Exato. Por quê? E no fim dessa lição, diz-nos aí em Marcos 8, 35 a 37. Porque quem quiser salvar a própria vida, vai perdê-la. Mas quem estiver disposto a perder a sua vida por amor de mim, Jesus e do Evangelho, esse salvará. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Ou seja, isso é algo que às vezes digo em brincadeira, né? E a Mariana diz, não para de brincar com isso, que é, vemo-nos na próxima semana, se Deus quiser e me der vida, se eu estiver vivo até lá. Não fales isso. Ela disse, não fales isso, não pões isso. Mas a verdade é esta, nós não sabemos quando será a nossa hora. Mais cedo ou mais tarde, nós temos que estar todos os dias cientes, a cada minuto devemos estar cientes que quem comanda a nossa vida não somos nós, é Deus. Por mais retos que possamos ser, por mais bem... Podemos fazer as coisas mais direitas, tal como o jovem rico achava estar, não é? A vida dele, o foco dele era enriquecer. Por quê? Porque tal como aquele homem que juntou os tesouros todos no dia seguinte morreu, ele achava que pronto, estava tudo garantido. Ele era religioso, ele tinha tudo e tinha salvação garantida. Mas a verdade é que devemos, tal como a lição passada nos disse, devemos perceber que o maior tesouro não são as coisas que nós vamos ajuntar aqui, onde literalmente sairmos, podemos ser os melhores condutores. Se vier alguém que está com sono, que fez noite e às tantas bate-nos o carro e acabou para nós. E a nossa vida se baseou em
encontrar o melhor emprego, encontrar melhores condições de vida. Cada dia estamos sempre à procura dessas coisas para melhorar a nossa vida aqui. Mas em segundos podemos perder tudo. E isso, mais uma vez, para nos dizer que não há mal em procurar essas coisas. Tal como o jovem rico, e vamos ver na próxima lição que já vou fazer essa pergunta, não há mal em termos riquezas. Mas o problema está em que nós temos primeiro. E por falar em ricos, se nós seguirmos a narrativa de Lucas, 18 fala do jovem rico, mas o 19 já fala de Zaqueu. Qual é a diferença entre a história do jovem rico e de Zaqueu, que também era rico, irmã Arlete? Há muitas diferenças. Ambos eram ricos, ambos foram ter com Jesus, ambos queriam ser salvos. Há uma grande diferença. Nós sabemos que Zaqueu era um israelita e ele estava ao serviço dos romanos, ainda para mais como cobrador de impostos. Este homem, ele exigia muito mais do que aquilo que era lícito. Durante algum tempo, talvez ele ficou satisfeito porque o seu dinheiro foi aumentando. Mas chegou a um ponto que ele já não se sentia bem. Todas aquelas riquezas não preenchiam o vazio do coração dele. E ele decidiu mudar de vida. Ele então ouviu falar de Jesus. Ele sentiu o desejo de ver Jesus. Um dia, Jesus foi à sua terra, foi a Jericó. A oportunidade dele agora ver Jesus. E ele fez tudo para poder ver Jesus. Mas ele não conseguiu. Jesus era sempre rodeado por uma grande multidão. Ele não conseguiu passar aquela multidão. E também porque ele era pequeno. Eu achei muito interessante, este homem era um homem também bastante conhecido, um homem que tinha uma posição também bastante grande, era uma pessoa bastante rica. Era chefe dos publicanos, não é? Exatamente. E aquilo que ele fez, irmãos, ele não teve vergonha. Para ver Jesus, ele não teve vergonha de subir a uma árvore e ficar lá pendurado, porque ele queria ver Jesus. Eu acho interessante. As pessoas, quando querem ver Jesus, elas fazem tudo para poderem ver Jesus e encontrá-lo. Porque sabem que Jesus pode preencher o vazio do coração deles. E ele sabia que Jesus podia mudar a vida dele. Ele não conseguia mudar a vida dele, mas Jesus podia mudar a vida dele. E ele então estava ali a ver se conseguia ver Jesus. E então alguém parou na árvore onde ele estava, que era uma figueira. Ele olhou, viu que era Jesus. Jesus olhou para cima e disse: "Desce, Zaqueu, que hoje eu quero ficar em tua casa." Irmãos, eu não posso imaginar a alegria de Zaqueu quando ouviu estas palavras de Jesus. Ele imediatamente desceu e o seu coração estava tão feliz, que perante aquela multidão que rodeava Jesus, ele disse: "Olha, metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se eu prejudiquei alguém, eu vou dar 4 vezes mais." Vimos, irmãos, que aquele homem estava convertido. Ele mostrou que estava convertido. Ele mostrou que o dinheiro não era o seu Deus, mas ele agora tinha encontrado uma riqueza muito, mas muito maior, que era Jesus. Amém. E Jesus disse: "Hoje veio a salvação a esta casa." E na última parte, a senhora Ellen White diz-nos o seguinte, que eu achei muito interessante, irmãos, e eu vou ler. Quando o jovem rico se afastou de Jesus, os discípulos admiraram-se ao ouvir o mestre dizer: "Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus." E exclamaram uns para os outros: "Quem poderá, pois, salvar-se?" Agora tinha uma demonstração das palavras de Cristo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Elas declaram como por meio da graça de Deus um rico podia ser salvo. Irmãos, esta lição mostra-nos, por meio da graça de Deus, todas as pessoas podem ser salvas. Sejam ricos, sejam pobres, sejam pecadores, a graça de Deus toca o coração e as pessoas sentem o desejo de seguir esta riqueza que é muito, mas muito maior. Amém, Marlete. Já mesmo para concluir, porque já não temos muito tempo, falamos também de Jó, não é? Nós conhecemos a história de Jó, mas para terminar, eu recomendo só os irmãos depois em casa já, não é? A lerem
o capítulo 29 do livro de Jó, do verso 12 ao 16. Okay? E Deus, ao descrever Jó, não descreveu, se vocês verem como Deus descreveu Jó, Deus não disse, olá, esse é o meu filho Jó, muito bom, rico. Okay? Deus descreveu das virtudes que realmente importavam. E para concluir, uma das coisas que Jó fazia, que fica como recomendação para nós, é que Jó não esperava, se verem no 29, Jó 29, verso 16, Jó não esperava até que o mendigo se aproximasse para lhe pedir esmola. Ele era proativo na busca das necessidades das pessoas. Ele estava sempre atento às pessoas, porque muitas vezes as pessoas nos dizem, está tudo bem, mas às vezes não está, irmãos. Então temos que ter esse olho atento para os irmãos que estão em necessidades. Muitas das vezes nem é dinheiro, às vezes é conversa. Temos vários irmãos que estão sozinhos, vários irmãos sobre várias necessidades, então estejamos atentos para ajudar, e porque isso não é apenas uma opção, mas sim é o nosso dever como cristão. Para concluir, irmã Arlete, uma palavra assim rápida. Eu vou deixar uma palavra da senhora Ellen White, que eu achei muito linda. Diz, o Pai no seu trono considera os abnegados obreiros como os seus mais preciosos tesouros. Então, irmãos, exercitemos a nossa caridade para que o Senhor nos considere preciosos tesouros. Que o Senhor nos abençoe e ajude. Amém. Amém. Lá em casa também. Bom sábado.